Dennis. Quem é que não se recorda deste miúdo? Dennis, o Pimentinha, personagem principal do filme, com uma energia sobrenatural, um comportamento hiperativo e desatento. Neste filme, vemos a realidade de muitas crianças que simplesmente não param sossegadas, que ninguém consegue parar nem um segundo e com uma inquietação sem limites. Este comportamento tem um nome: hiperatividade. Mais precisamente, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Este é um distúrbio do neurodesenvolvimento da criança. Estima-se que atinja 3 a 5% em crianças, sobretudo entre os 6 e os 12 anos de idade, e muito mais frequente nos rapazes e pode também se prolongar até à vida adulta. Afeta sobretudo o desenvolvimento e a função cerebral. É um transtorno que se caracteriza pela falta de atenção, agitação constante e impulsividade. No entanto, se não tiver um tratamento, este transtorno tende a ter repercussões futuras e, com o avançar da idade, episódios na escola, em casa, em lugares públicos, tornam-se complicados de contornar. Encontrar um diagnóstico pode levar algum tempo, até porque a PHDA é quase sempre inicialmente considerada como uma característica de personalidade. Aquela pessoa tem personalidade forte, um mau feitio, mania, mas com o passar do tempo fica à vista que não é só isso. A avaliação de um diagnóstico de PHDA não é uma regra de 3 simples, até porque não existem exames e avaliações específicas que possam dar de imediato como resposta a existência desta perturbação. A avaliação deve ser então contínua e com todas as suas valências pessoais e locais. No caso das crianças, tanto em casa como na escola, apresentam os sintomas de existência do PHDA. De momento, podem-se identificar 3 subtipos de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. São eles: predominantemente desatento, predominantemente hiperativo/impulsivo e perturbação de hiperatividade e déficit de atenção combinado. Chegada à resposta da PHDA, vem então um controle e tratamento que pode ser farmacológico ou com intervenções psicossociais e comportamentais. Mas se acha que esta é uma perturbação exclusiva das crianças, engane-se. Em adulto também pode ser diagnosticado e quase sempre depois de muitos diagnósticos falhados e patologias do foro mental associadas. A PHDA em adulto vem quase sempre em criança, mas vai passando ao lado, contudo fazendo sempre um rewind na linha da vida. Certamente terá episódios passados sobre insucessos, dificuldade em se relacionar e até mesmo frustração por falhas. Os adultos com o PHDA apresentam, na maioria das vezes, um diagnóstico de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, quando, na verdade, têm PHDA não confirmada. Sabe-se que a PHDA advém da sua maioria por fatores genéticos, cerca de 70% a 80%. E se na árvore genealógica dos pais e o irmão tiverem PHDA, existe um risco 5 vezes maior de também vir a desenvolver esta perturbação. Ainda sem muita hipótese de diálogo em sociedade, quem apresenta esta perturbação, seja em criança como em adulto, tende a sofrer com um rótulo automático de incapacidade para algo, quando apenas, num discurso mais simples, apenas o cérebro trabalha de uma forma diferente, mas de resto é tudo igual a qualquer outro ser humano. Contudo, a discriminação é existente. Por isso mesmo, queremos saber a sua opinião sobre este tema. Hiperatividade, déficit de atenção, você tem? Conhece alguém que tem esta perturbação? Queremos ouvir a sua história e o que nos tem a dizer neste debate público. Participe em direto e ligue para o número 21 836 8008. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um debate público. Estamos em direto aqui pelo canal da família, Unifé TV, e a partir de agora nós vamos abrir espaço para todos poderem participar do tema de hoje. PHDA, você já ouviu falar nessa sigla? Perturbação de hiperatividade, déficit de atenção? É algo que, infelizmente, muitas pessoas desconhecem,
mas hoje no programa nós vamos trazer assuntos relacionados a essa imperatividade que é mais associada a crianças, mas que recentemente também tem sido falado a respeito de adultos. Eu tenho aqui nos estúdios como convidada a Mafalda Zuzarte, é isso mesmo? É. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Você é gerente de marketing e também é imperativa. Sou. Aliás, eu sou mista. Boa noite, obrigada por me convidarem. Obrigado nós. É super importante falarmos sobre PHDA, TDAH em brasileiro, porque efetivamente até há bem pouco tempo achava-se que era mesmo uma perturbação muito ligada a miúdos e que os adultos não tinham, ou seja, que passava quando as pessoas chegavam à fase adulta. Era uma doença que se acreditava que passava na juventude. Sim. Só que não é algo que surge quando adulto, mas não, a pessoa já nasce com PHDA, ou seja, é mesmo de caráter genético, hereditário. Sim. Há muitos adultos que descobrem que têm porque os filhos são diagnosticados e acabam por juntar um mais um e acabam por se rever e acabam aí depois por ter o diagnóstico, não é? Não é só questão então de personalidade. Não tem nada a ver. Além disso, né? É. Nós vamos falar muito no programa de hoje sobre isso. Também teremos pelo Skype a participação da Linda Serrão, ela é presidente e fundadora da Associação Portuguesa da Criança Imperativa e gestora comercial. Também pelo Skype, Josane de Souza, psiquiatra de adultos e especialista em saúde mental da infância e da adolescência. Nós vamos também às ruas, porque as pessoas falam sobre isso, foi feito algumas questões, as pessoas nas ruas. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar, mas já temos aí o tema para todos poderem participar lá em casa. Você pode ligar agora, 218368008. O tema de hoje, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Talvez você já notou que alguém do seu lado, seja criança ou adulto, tem comportamentos imperativos. Os sinais, Mafalda, por exemplo, você, como especialista no assunto, pode falar com propriedade. Sim. Alguns sinais básicos, por exemplo, que demonstram que uma criança... Vamos falar primeiro das crianças, depois dos adultos. Que uma criança é imperativa. Bom, eu não sou médica, mas tenho estudado imenso e acompanho muitos casos e é uma atenção redobrada que eu tenho nos meus filhos, por exemplo, não é? O que se nota é que são crianças que, quando têm tendência um bocadinho mais hiperativa, são crianças que não param quietas, seja com tiques de carregar nas canetas, seja com toquezinhos, ou seja, não conseguem estar sossegadas. Mesmo comportamentos à mesa. O meu filho, por exemplo, ele acaba de comer, tem que se levantar, ele não consegue ficar sentado. Na escola o que acontece é que eles não conseguem manter a atenção muito tempo porque têm que estar parados e são normalmente repreendidos pelos professores porque têm muita dificuldade em estar sossegados. Isso vê-se muito mais nos rapazes, a quem é permitida mais essa liberdade, se posso dizer assim. Às raparigas é sempre pedido um comportamento mais comedido. E elas, o que acontece é que tendencialmente têm uma hiperatividade mais mental, depois a psiquiatra há de comprovar ou negar sobre isso, que era o meu caso desde miúda, ou seja, eu tinha um comportamento mais hiperativo mental que mantenho ainda hoje, e menos físico. Imperativo mental. Exatamente. Explica um pouquinho. Ou seja, é pensamento super acelerado, é como se a cabeça não parasse e estivesse sempre a 1000 a hora. Ou seja, eu sou invadida por vários tipos de pensamentos, várias ideias, vários projetos em simultâneo, várias vontades, que têm um pico de dopamina, não é? Daquela excitação e que depois passa repentinamente e eu passo a outro. Ou seja, a cabeça não para. Daí depois também vem a ansiedade, não é? Ou seja, uma coisa alimenta a outra. Você aprendeu ao longo do tempo controlar esses impulsos? Mais ou menos, ou seja, é preciso terapia cognitiva ou comportamental, é preciso também medicação e acompanhamento psiquiatra, ou seja, é uma conjugação de vários fatores. Não é só uma coisa. Obviamente que eu saber o que é PHDA e saber quais são as minhas características e o que eu posso fazer e ir aprendendo vai-me ajudando muito. E eu acho que essa é a importância de nós falarmos sobre isso. Né? Ok, vamos falar já sobre mais sinais e sintomas que caracterizam essa imperatividade e como lidar com isso dia a dia, né?
Nós temos já pelo Skype a Linda Serrão. Já me dê imagem, por favor. Ela é fundadora da Associação Portuguesa da Criança Imperativa e gestora comercial. É isso mesmo? Senhora Linda, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, é um prazer estar com vocês em direto. Estando a ouvir a vossa convidada, vou talvez abreviar um pouco aquilo que ela disse em relação à minha pessoa e vamos colocar isto noutros tempos. Portanto, eu tenho 55 anos e isto há 30, 40 anos atrás não seria nada assim, não haveria as facilidades que há hoje de fazer uma avaliação. Portanto, eu passei por ser uma criança muito mexida, tive a sorte que os meus pais tinham uma quinta, uma casa com muito espaço e, portanto, eu praticamente saía de manhã e entrava à noite. Não havia medicação, não havia nada daquilo que hoje, ou há 20 anos atrás, eu consegui acompanhar os meus 3 filhos com um acompanhamento completamente diferente. Eu simplesmente, para menina, era uma menina mexida, de cabeça na lua, portanto, acabaria por ser uma criança dita normal. E a senhora, então, descobriu, por exemplo, quando a senhora viu, né, a sua volta, que era diferenciada, como é que a senhora começou a reagir? Como é que a senhora começou a ver, né, o mundo à sua volta? A senhora percebeu que era diferente, começava por movimentos diferentes, comportamentos diferentes? Fala um pouquinho sobre isso. Eu, apesar de ter irmãos, fui criada como filha única e, portanto, era vista como uma criança muito mexida. E, portanto, para mim isso era um estado dito normal. Como é que eu vim a saber que tinha a hiperatividade? Foi muito mais tarde, já depois de casada e já tendo o segundo filho. Porquê? Porque na altura fui a uma consulta com os meus filhos a nível particular e comentei com a pediatra, doutora Filomena Eusébio, que na altura fazia consulta a nível particular e também era chefe de equipa no Hospital de Santa Maria. Estamos a falar disto há 30 anos atrás, portanto, parece que foi ontem. E, portanto, só percebi que tinha hiperatividade dentro de casa com o meu segundo filho, porque comecei a ver que era praticamente uma cópia daquilo que tinha tido numa primeira viagem, ou seja, com o primeiro filho. E aí levou-me realmente a falar com uma pedopsiquiatra e com uma pediatra do desenvolvimento, em que me cruzei com o Dr. Armando Fernandes e a partir daí foi a descoberta. E depois foi começar a fazer as consultas de acompanhamento para perceber realmente o que é que o meu filho 2, não nessa altura o primeiro, mas sim o 2, o que é que estava ali, o que é que algo de diferente estava ali naquela criança. Eu tenho 2 perguntas para a senhora. Por exemplo, o que levou a senhora a criar essa associação, né? Por que a senhora decidiu fundar isso e qual a sensação que a senhora tem em perceber que nas famílias existem crianças, pessoas imperativas? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. É assim, eu, como disse, comecei por ir às consultas do desenvolvimento no Hospital de Santa Maria e comecei a ser acompanhada pelo Dr. Armando Fernandes. Numa primeira fase houve uma primeira consulta com os pais para perceber quem era aquela criança que ia à procura de ajuda e os pais também, e essa primeira consulta faz com que haja um diagnóstico daqueles pais e ouvir a história que aqueles pais têm para contar. E esse médico, que para mim foi um pai, e eu costumo dizer que é o pai da associação, e ele diz que eu sou a mãe da Associação Portuguesa da Criança Imperativa, e então ele também nessa altura estava com necessidade de ter algo que pudesse também ajudar os outros pais.
Depois de fazer todo o percurso normal, portanto fazer essa primeira consulta e depois a segunda consulta e iniciar o acompanhamento com aquela criança que precisava tanto da ajuda dele, mais para o fim e depois de uma avaliação corretamente feita, propôs-me se eu não estaria disponível, não sei o que é que ele viu na altura, mas se eu não estaria disponível para abrir inicialmente uma associação para dar ajuda aos pais. Eu disse que ia pensar no assunto e pronto, o projeto começou a nascer, nem eu própria sabia o que é que ia fazer com esse projeto, mas comecei-me a aconselhar os médicos. E foi a primeira associação em Portugal, em 2000, que abriu. E depois foi o boom, logo a seguir, mas associações foi a primeira que abriu em Portugal. Senhora Linda, contactos com... Senhora Linda, nós vamos agora a uma entrevista nas ruas e a segunda pergunta a senhora vai responder daqui a pouco. Pode ser? A senhora tem tempo para ficar com a gente no programa? Eu tenho tempo para vocês. Tá bem, muito interessante, hein? A idealização do projeto, como iniciou, a senhora, mesmo sem saber com detalhes como seria, o que seria e quem alcançaria, hoje a senhora faz um paralelo desses anos todos que se passaram, muitos resultados e outras pessoas que se espelharam, outras associações que foram surgindo, que se espelharam no vosso projeto. Muito interessante. Daqui a pouquinho a gente volta com a senhora. Vamos às entrevistas que a produção preparou. Consideras que às vezes as crianças que têm hiperatividade ou déficit de atenção podem ser apelidadas de mal educadas devido a algumas atitudes? Infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, sim, ok? O que mais acontece é que muitas das vezes nós não conseguimos identificar estes problemas precocemente e o que acontece é, na própria escola, o que acontece é que as crianças são apelidadas de mal educadas ou muito mal comportadas e só nestes casos é que os pais às vezes se apercebem deste tipo de coisas. Mas não corresponde à verdade. Serem hiperativas não quer dizer que sejam mal educadas. E às vezes, pelas pessoas apanharem uma situação assim pontual, podem achar até que é culpa dos pais? Sim, também acontece muito, sim. Houve um aumento na venda da medicação para a hiperatividade. Acha que é o único caminho? Não. Acho que o caminho também passa por o convívio, os sítios onde levam essas crianças, onde é que eles passam o tempo deles. Isso também ajuda bastante. Acha que deveria ser um tema mais abordado e menos discriminado? Sim, acho que sim. Sim. Conhece alguém que sofra com hiperatividade ou déficit de atenção? Sim, conheço. Tanto crianças como adultos. Considera que muitas vezes as crianças que sofrem com hiperatividade por situações, comportamentos, podem ser consideradas mal educadas por parte de pessoas exteriores? Sim, porque os comportamentos são semelhantes, são parecidos. Mas no fundo, pessoalmente acredito que tudo tem uma base comum que é muito ligada à ansiedade da criança. Acho sim que o meio familiar tem muita conexão, muita ligação com isso. E sim, precisamos dar mais atenção para isso. E também os pais ficarem um pouco mais calmos com relação às próprias crianças. Eu sou psicopedagoga e trabalho com crianças que têm dificuldade de aprendizagem e hiperatividade. Considera que muitas vezes as crianças que têm hiperatividade podem ser consideradas pela sociedade, em situações pontuais, crianças mal educadas? Sim, porque são crianças que são um bocadinho mais agitadas, né, do que o comum. Então isso pode caracterizar para algumas pessoas como falta de educação, sim. Acha que muitas vezes as pessoas também têm a impressão que a culpa é dos pais e atribuem a culpa aos pais da maneira como os filhos agem? Exatamente, isso é bastante comum, né? Este ano houve um aumento na venda dos medicamentos para a hiperatividade. Acha que é o único caminho ou há outros meios? Cada caso é um caso, mas sim, a gente percebe que os medicamentos eles realmente surtem um bom efeito, sim. Este ano houve um aumento na venda da medicação para o controle da hiperatividade. Acha que a medicação é o único caminho para esse controle de comportamento? Não mesmo. Acho mesmo que a terapia, não só para as crianças, mas também para os pais, para começarem a ter uma mente diferente e começarem a lidar com estas coisas de forma diferente. Acha que devia ser um tema mais abordado na sociedade e não tão discriminado?
Sem dúvida, tal como esse, como outros que na sociedade portuguesa, porque somos uma sociedade ainda com uma mente bastante fechada. Como uma pessoa que conhece alguém que tem hiperatividade ou déficit de atenção, que conselho é que daria? Em crianças, cabe mais aos pais decidirem o que é melhor para os seus filhos. Depois de adultos, se calhar há centros que devem frequentar próprios que os vão ajudar a estarem mais sintonizados no problema deles. Nas escolas também, sim, acho que eles nas escolas precisavam ter também Um ensino adaptado? um ensino adaptado, sim, não serem tratados como os outros, que isso também não os ajuda. Acho que, no geral, as próprias pessoas também têm que perder um pouco do preconceito com relação aos pais de crianças, não é? Também todo mundo precisa ser um pouco mais tolerante. Educar não é uma tarefa fácil, não é? E o peso da responsabilidade só gera um ciclo vicioso de cada vez mais ansiedade, tanto para as crianças, quanto para os pais, quanto em relação ao julgamento dos outros. Isso só entra num ciclo vicioso negativo, que só piora o problema. Falávamos da ansiedade das crianças e muitas vezes na ansiedade que é gerada nos pais, e é um bocado complicado para os pais também gerirem a ansiedade deles e não transparecer isso para os filhos, uma vez que eles já são ansiosos. Exato. Acho que nesse sentido tem que se ter muita franqueza, conversa com os filhos, tentar não esconder as coisas dos filhos, tentar falar abertamente sobre, o mais abertamente possível, claro, as crianças têm suas limitações, mas falar o mais abertamente possível sobre a questão da ansiedade, sobre as próprias dificuldades que os pais têm na educação com as próprias crianças, também responsabilizar um pouco as crianças nesse sentido, e trazê-los para entender a situação, do que tipo, eles também precisam ter noção do próprio estado de ansiedade da família, de que em relação às suas responsabilidades, acho que quanto mais aberta e franca for a conversa entre pais e filhos, e em relação também à sociedade, talvez mais fácil seja de abordar e todo mundo fique mais calmo em relação a isso. E dê imagens, por favor, da Josane de Souza. Ela está conosco pelo Skype, psiquiatra de adultos, especialista em saúde mental da infância e adolescente. Ela está conosco? Por favor, sempre que possível, me dê imagens. Nós temos... eu apontei aqui, fiz alguns apontamentos dessa última entrevistada, Mafalda. Ela falou muito sobre paciência, tolerância, compreensão por parte de pessoas que talvez desconhecem os sintomas de uma criança hiperativa. Ainda há muito preconceito em relação a isso. Eu acho que mais preconceito, existe muita falta de informação, ou muito desconhecimento. Ou seja, apesar de ser, felizmente, uma perturbação mais falada, ainda as pessoas não a percebem muito bem e acham que é uma questão de mania. Ou seja, hiperatividade, sim, agora tudo é hiperatividade, agora é tudo PHDA. Ou seja, as pessoas tendem depois a descredibilizar um bocadinho, ou quem assume quem tem esse diagnóstico, ou quem pensa que o filho pode ter, não é? E, portanto, acho que é mais uma questão de falta de informação e desconhecimento por parte das pessoas, mais do que preconceito. É só mesmo não perceberem o que é e acharem que é uma questão de mania. Nós temos aqui uma matéria, acho que foi do ano passado, se não me falha a memória, mas que foi publicada agora, 22 de maio, a respeito da venda de medicações, né, medicamento para crianças com hiperatividade, que atingiu um valor recorde, 288 mil embalagens de uma determinada medicação. E a pergunta é, resulta, melhora? Não sei se você Eu tenho medicação. medicação. Eu tenho medicação especificamente para a hiperatividade e déficit de atenção, e de facto a medicação é fundamental na maioria dos casos. Sim. E nas pessoas com PHDA, porque a questão da PHDA está muito assente em disfunção química no cérebro, na produção de dopamina, etc. E portanto, como qualquer outra doença ou qualquer outra perturbação que nós tenhamos, a questão de medicamento é super importante, e na PHDA é fundamental.
Eu nem sou a melhor doente porque me esqueço de tomar, o que acontece muito para quem tem PHDA, devo confessar. Mas, ou seja, é fundamental e faz muita diferença. Eu percebo que no caso dos miúdos possa fazer mais impressão às pessoas, porque se trata de tomar um medicamento todos os dias, mas eu tenho casos próximos que tomam e faz a diferença da noite para o dia no bem-estar da criança e na consequente harmonia familiar, não é? Claro. E são muitos os sintomas e diferenciados, né? Você falava do seu caso, a hiperatividade é mais mental. É mais mental, apesar de eu ter, obviamente, fisicamente... Reflexos nos movimentos, ou seja, eu tenho muita dificuldade em estar sossegada, é isso que eu ia falar. posição. Quais são os sinais assim que se refletem? Ou seja, eu tenho muita dificuldade em estar quieta no mesmo sítio muito tempo. Então está muita difícil mesmo. para você hoje aqui. Eu tenho que estar sempre, eu mudo os pés, eu não consigo estar na mesma posição muito tempo. Eu tenho que estar... sou imperativo também, porque tem situações que eu não consigo ficar com os pés... Eu não consigo mesmo, eu não consigo. Mas depois a hiperatividade é muito mental e isso vê-se. Quem tem PHDA normalmente tem muito vício, eu não quero generalizar, mas existe, de redes sociais, de scrolling, de consumir conteúdo, de tudo. Ou seja, isso é mesmo uma questão de não conseguir estar sossegado, digamos assim. Vamos falar já sobre isso. Nós temos a senhora Maria por telefone, você também pode ligar agora, 21836-8008 e participar conosco aqui e deixar a sua opinião a respeito do tema. A senhora me ouve? Senhora Maria, boa noite, seja bem-vinda. Sim, boa noite. O que a senhora tem a dizer sobre o tema de hoje? A senhora conhece alguém que seja imperativo? A senhora tem alguém na família? Fala um pouquinho a respeito. Eu sofri bastante com isso. Com o David, o meu filho era hiperativo e ele tomou medicação. Eu tenho a impressão que com 2 anos ele começou a tomar a medicação e não foi recebido em nenhuma creche, em nenhum colégio, mesmo a pagar, exatamente por isso. Ele ficava só 3 meses, 1 mês, 2 meses e ele era mandado embora. Poxa, havia uma discriminação, né? Havia e com certeza há ainda em casos isolados, mas a senhora então enfrentou uma situação muito complicada. Isso já faz algum tempo? Ele já está com uma outra idade? Sim. Isto foi já há 30 anos. Ele está com 34, há 30 anos. E no meu caso, eu para o meu filho, eu sou mãe solteira, mas eu me dedicava ao David. Ele nunca lhe faltou nada, absolutamente nada. E eu era taxada, portanto eu e a madrinha que o criou, de irresponsáveis, de intolerantes, o mais horrível. Enfim. Eu na época eu não sabia o que era isso, devia saber mais tarde. Sim. E é horrível. Quem tem um filho assim é horrível. É mau. A senhora sente, então, a senhora sentiu que muitas mães, infelizmente, ainda sentem, muitas pessoas ainda sentem. E espero que a senhora agora pode falar com propriedade, superou, venceu, educou, criou o filho já tem a idade adulta e com certeza isso pode ser superado com a ajuda das medicações, acompanhamento mais próximo, a compreensão, né, com o doente. Eu agradeço a participação. Alguma coisa a acrescentar, senhora Maria? Não, eu acho que não isto, porque isso não é vergonha, porque eu acartei isso durante muito tempo, um grande complexo, porque no fim, entretanto, ele ficou complexado com o próprio, porque ele tornou-se disléxico, ou seja, ele na escola ele não conseguia, portanto, como essa senhora está a dizer, ele não conseguia aprender. E então foi um problema de que ele acartou durante um tempo, mas isso depois passou, que ele depois conseguiu, por outros meios, enfim, e recuperou o tempo perdido. Que bom. Muito obrigado pela sua participação, tá bem? Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Vamos voltar com a Linda Serrão, por favor, me dê imagens. Linda Serrão estava conectada aí com a gente, acompanhando o programa. E é isso mesmo, né, senhora Linda? Essa mãe acaba de falar que sofreu aí, o filho sofreu a discriminação. Isso acontece muito ainda, infelizmente, né? Acontece, eu não tive essa experiência porque, como eu disse no início, tive sempre bons médicos, que eu estive sempre rodeada de bons médicos. Sim. E que me conseguiram ensinar muito bem
a lição, e eu também estava aberta para poder aprender o mais possível. Quando essa mãe diz que foi horrível é porque não lhe passaram bem a informação, e portanto há muitas mães que, por falta de informação, também não sabem como criar os seus filhos. Em relação aos meus e em relação àquilo que a convidada que está em estúdio estava a dizer, realmente isso é tudo verdade. A medicação ajuda bastante. Os meus 3 filhos tomaram a medicação, cada um, lá está, cada caso é um caso. Em relação à medicação também, vamos ver, a medicação da hiperatividade que nós demos que é para a hiperatividade não é só para a hiperatividade. Portanto, houve aquele boom de vendas, mas não significa que tivesse sido só para o PHDA. Há várias doenças ou patologias, eu ao PHDA chamo-lhe patologia, é o que nós aplicamos na associação, e é para o resto da vida. Só que nós temos vários escalões na nossa vida. Quando somos mais crianças somos mais agitados, e consoante nós vamos crescendo ou vamos envelhecendo, nós temos a tendência de dizer que vamos ficando cada vez mais novos, não, vamos ficando cada vez mais velhos, a nossa impulsividade vai atenuando, ou seja, vai ficando mais calma. Eu noto isso por mim mesma e noto pelos meus filhos também. Portanto, tem que haver aqui um acompanhamento, tem que haver uma aprendizagem para nós podermos passar para eles, e foi o que eu fiz, e eles próprios já se disponibilizavam na altura, quando eram mais pequenos, de dizer: mãe, podes contar comigo para podermos mostrar aos outros pais, aos outros meninos, como é que nós somos e de que forma é que nós tomamos a medicação. Eles ajudaram muito. Depois chegou uma altura que eles quiseram se retirar, porque eram reconhecidos na rua, eram reconhecidos na escola, e isso por vezes era um pouco inconveniente. A medicação sim é importante, ajudou-os bastante. E há outro fator muito importante no PHDA, que é fazer uma boa avaliação desta patologia, porque há muitos casos que, e isto tem que ser dito, que são mal avaliados e que dizem que são hiperativos e não o são. Há casos que deveriam ser medicados e não estão a ser medicados, e há outro problema fundamental. Há muitos pais que não têm dinheiro para poder comprar esta medicação, porque esta medicação é muito cara. E portanto, há outros pais, desculpem a expressão, há outros pais que estão nas tintas, portanto sabem das coisas, mas não querem aprender, não querem ajudar, e isso infelizmente é o que nós temos. Eu desconhecia isso, hein? A medicação então é mais cara do que outras medicações normais. Agora, eu tenho uma dúvida pessoal. A senhora falava a respeito da medicação, aliás, a respeito da idade, né? De acordo com a idade vai atenuando os comportamentos, as reações. Diminui-se a dosagem de medicação também por conta disso ou não? Não, eu como disse, eu tive sempre uma boa equipa que andou à minha volta, e nós dos hiperativos, quando gostamos muito de uma coisa, nós vamos buscar o máximo de informação, porque aquilo nos agrada aprender, a gente gosta de aprender, e portanto queremos ter muita informação que nos ajude e que possamos ajudar o próximo. Foi isso um bocadinho que eu fiz na associação. Eu nunca tirei partido da associação para mim e para os meus filhos, foi sempre para o próximo. Claro que aprendi muito com quem trabalhava na associação e acabei por depois aplicar neles. Mas nunca tirei partido daquilo que se fazia na associação para proveito próprio. Agora, em relação a hiperatividade é para o resto da vida, desde que se nasce até que se morre. Só que nós vamos crescendo, pondo as coisas neste molde, vamos crescendo e, consoante vamos envelhecendo, vamos perdendo aquela energia, aquela capacidade que temos em criança. E, portanto, eu nunca tomei medicação, mas cheguei a uma altura que tive que experimentar para perceber qual era o efeito que fazia nos meus filhos. E na altura falei com o Dr. Armando Fernandes e a resposta foi: você
isto é um pouco dito com vaidade, mas ele dizia-me: você hoje sabe mais do que eu, portanto está livre de poder tomar a medicação e de tentar perceber quais são os sintomas que eles sentem, que você pode sentir. E foi isso que eu fiz. Eu tomei uma Ritalina, um Concerta, porque têm efeitos completamente diferentes e atuam de uma maneira diferente, quer um, quer outro, e eu tive que tomar para tentar perceber qual era a forma como aquilo mexia connosco. Sim. E foi assim que eu percebi, e chegou uma altura da idade deles em que a gente tem que passar a ideia de que tu é que vais decidir se és capaz de cumprir as tuas obrigações, sem a ajuda da medicação. Se és capaz de ir à escola, se és capaz de fazer um teste, se és capaz de estar um dia inteiro sem a medicação. E quando vês que és capaz de superar todas essas tuas etapas, então vamos informar o médico e vamos começar a fazer o desmame, porque aquilo não pode ser retirado de um dia para o outro. Tem que começar a ser feito o desmame, porque aquilo são no fundo, quer queiramos, quer não, aquilo são anfetaminas. E há um outro fator também importante, que é quando eles fazem desporto, convém sempre informar o responsável de uma natação, que foi o caso dos meus filhos, o professor, que eles estão a tomar a medicação, porque se tiverem capacidade para seguir a área desportiva e se calhar chegar até um campeonato ou uma prova de muita importância, convém ter uma carta escrita por parte do médico de que eles estão autorizados a tomar aquela medicação, porque aquilo, depois quando vão fazer testes, aquilo dá doping e portanto tem que haver, temos que calcular a outra parte também. Portanto há muitos fatores que nós temos que receber de informação e ser capaz de passar essa informação. Também há outro fator importante que é quando as crianças e estamos a falar de crianças porque podemos falar de adultos, que também mais tarde também chegaram a ir à associação e perguntar se podiam ter o apoio da associação, e claro que sim, que foi dito que sim, que poderiam ter o apoio, mas não com aqueles especialistas que estavam a trabalhar connosco, mas sim havia um especialista que é o neurologista. O neurologista será a pessoa, o especialista indicado para poder fazer uma avaliação aos adultos, porque a avaliação não é feita da mesma forma como se faz às crianças. As crianças são para ter uma boa avaliação, e isso é importante que se passe essa imagem àquela criança para ver que está toda a gente a trabalhar. E tem que haver um triângulo, a trabalhar com aquela criança, que são os professores, são os pais e são a equipa médica, que é uma equipa multidisciplinar. E, portanto, a criança também convém que seja bastante bem informada sobre aquele problema que ela tem e que ela passa grandes dificuldades na escola com o bullying. Eu passei por isso, não pessoalmente, mas com os meus filhos. Houve várias situações que foram muito desagradáveis por parte dos miúdos, não por parte, vou dizer a verdade, e dos adultos também, e por parte dos professores. Eu passei muito, como mãe, passei muito, porque fui eu que comecei a falar da hiperatividade em Portugal, apesar de que o Hospital de Coimbra foi pioneiro, digamos, nesta matéria. Portanto, o Serviço de Desenvolvimento de Coimbra, do Hospital de Coimbra, foi o pioneiro e lá é que se falava sobre hiperatividade. E, portanto, quando eu comecei a falar de hiperatividade na escola dos meus filhos, chamaram-me maluca. Tenho episódios de que, quando eu aparecia na escola para ir buscar um dos meus filhos, chegaram-me a fechar as portas e as janelas para não entrar na escola, porque eu era a maluca. Portanto, e chegaram a convidar os meus filhos a saírem daquela escola. E, portanto, tive situações muito desagradáveis que hoje já estão ultrapassadas. E, portanto, há aqui vários fatores que têm que ainda continuar a ser trabalhados.
A associação, em dada altura, percebeu que as ações de formação que fazia para professores e para pais, porque isto foi um crescimento dentro da associação, inicialmente começámos a fazer as ações de formação para os pais e depois em separado fazíamos os professores, porque nós não queríamos que houvesse ali um sentimento de mal-estar, porque os pais nas ações de formação falavam mal dos professores, os professores falavam mal dos pais, e então em dada altura chegámos à conclusão que convinha juntar esta gente e meninos, vamos nós agora dar a aula e vocês são os alunos e portanto vamos tentar nos entender o melhor possível. Mas houve um dia que eu fui convidada para ir a Cabo Verde falar sobre hiperatividade com a minha equipa e percebi que aqueles meninos com falta de muita coisa, sabiam o que era a hiperatividade e foi aí que eu percebi, juntamente e falando com a minha equipa, que estava ali o segredo. A formação tinha que partir dali, daquelas crianças tão pequenas, porque elas é que levavam a mensagem para casa e de certa maneira diziam: mãe e pai, há uma criança, há um amiguinho diferente, temos que o ajudar, não o marginalizar, não fazer bullying com eles. E foi a partir daí que eu percebi que o meu trabalho e da minha equipa tinha que partir daí, não só dos adultos, mas sim dos mais pequenos. E tivemos bons resultados. Que bom. E a senhora fala isso com alegria, a gente percebe isso, essa realização hoje por ajudar tantas pessoas, né? Eu agradeço a sua participação. Os pássaros também faz parte de uma terapia, né? A senhora tem aí muitos pássaros, está tranquilizando aqui o ambiente, inclusive. Eu sou do meu filho, do mais novo, e tenho os cães que andam também aqui pelo chão. Mas é uma boa terapia para nós ter animais. Que bom. Muito gosto em falar com a senhora, tá bem? Tira-nos a responsabilidade, porque eu não disse, mas o facto de nós darmos tarefas aos nossos filhos, e eles gostam de mostrar que são responsáveis, entende? Sim. E portanto, temos que, querem ter o cão, querem ter o passarinho, tudo muito bem, mas têm uma coisa para fazer, têm que ir à rua com eles, têm que limpar a gaiola, têm que lhes dar comida, têm... Portanto, os atributos, há que assumir uma responsabilidade. Que bom, muito gosto. É isso. Até a próxima oportunidade, tá bem? Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a Mafalda, que também está nos estúdios. A Patrícia conversou com a Ana, ela é coach de PhD. Você já ouviu falar disso? Coach de PhD. Uhum. Para mim é novo. Vamos acompanhar essa entrevista. A Ana fala muito a respeito de como ela trabalha para ajudar as pessoas. E neste debate público só faria sentido falarmos também com casos diferentes e histórias diferentes. Eu estou aqui com a Ana Bicho, que é coach de PHDA, desta perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que ao fim e ao cabo, ao ser coach, procurou resolver e ajudar quem sofre desta perturbação, porque você também sofre com esta perturbação. Exatamente. Eu, no meu caso, recebi o diagnóstico tardiamente, portanto aos 37 anos. Felizmente não me era estritamente necessário fazer medicação, portanto havia a terapia, mas eu precisava de algo mais, precisava de um coach que me ajudasse a lidar com os sintomas e não encontrei. E não encontrando, vi-me na situação de criar aquilo que não existia, que era precisamente um programa de coaching que me ajudasse a lidar melhor com os sintomas da perturbação. Falar também desta perturbação e falar que esta perturbação, sobretudo, também afeta os adultos, não é exclusiva das crianças, como tanta gente se calhar acha, que isto é de facto um diagnóstico que surge às vezes logo na infância, mas como foi no seu caso, aos 37 anos, só aí é que percebeu que tinha.
Exatamente. Também muito porque perturbação de hiperatividade e déficit de atenção começou a ser mais divulgada há alguns anos e não quando eu era criança. Portanto, nessa altura falar-se-ia muito mais de hiperatividade ou talvez mais tarde de déficit de atenção, mas não como uma perturbação assim. E efetivamente, na minha geração, mais velhos e um bocadinho mais novos, já fomos crianças não diagnosticadas e fomos trazendo os sintomas até a idade adulta e, portanto, daí a necessidade de... Mas chegou a haver aquela fase do palpite médico, ou seja, não. Eu acho que você tinha isto, eu achava que você tinha aquilo, como é que foi? Eu vivi essa experiência na procura do meu diagnóstico, ou seja, a uma determinada idade eu tenho contacto com e informação da PHDA, e começo em busca do meu diagnóstico e foi muito, muito difícil de o conseguir porque muitas vezes saía do psiquiatra, fui a alguns, com diagnósticos que não correspondiam de todo à realidade, nomeadamente depressão, esquizofrenia até, portanto, foi muito difícil conseguir o diagnóstico. Isto porque os sintomas, sim, são congruentes com outras doenças mentais, mas não... Qual eram os principais sintomas para levar a esses diagnósticos falhados, que seria depressão, esquizofrenia e tudo aí em for do psicológico? Não é? Exato. Então, o PHDA deprime muito por exaustão. Nós ficamos muito exaustos, há muito a gritaria mental, a impulsividade, o desistir dos projetos, tudo isso leva ali um bocadinho ao diagnóstico da depressão, depois a impulsividade com os outros tipos de sintomas leva a outro diagnóstico, ou seja, dependendo do momento psicológico em que a pessoa está, vai para outro diagnóstico qualquer que não o da PHDA, sendo que quando eu recebo o diagnóstico foi realmente um divisor de águas, foi, ok, isto não é caráter, era uma perturbação, porque realmente engloba tudo aquilo que sempre me afetou bastante. Achava que era da sua personalidade? Achava que era caráter, achamos todos, porque na realidade a sociedade é um manual de instruções para nós, não é? E se nós não nos integramos naquele manual, somos nós que estamos errados. Estão à parte. Portanto, sim, Exato. claro. E relativamente a esse trabalho de coach, o que é que você consegue fazer ou ajudar a vida das pessoas que têm essa perturbação, porque também está a ajudar lá assim mesmo, não é? Exato, O que é possível fazer, então? Então, em primeiro lugar, o meu método de coaching não é um método de coaching clássico. Então, eu criei um programa de 10 sessões. Em 10 sessões nós abordamos cada tema, cada sintoma e trabalhamos esse sintoma a nível da informação, da pessoa compreender o que é que se passa com ela, porque é que ela é assim, quais são as consequências daquele sintoma até à data, e depois descobrimos estratégias em conjunto para aquela pessoa para conseguir lidar melhor com os sintomas, porque eles nunca vão desaparecer, eles vão estar sempre lá, mas efetivamente podem ter uma qualidade de vida melhor, porque é aceitar que aquele cérebro funciona de uma forma diferente. E como adultos nós já trazemos muitas coisas de trás, muitos hábitos, muitas estratégias que precisam de ser reeducadas. Então, no fundo, o que eu faço é reeducar um bocadinho o cérebro a nível do comportamento, de maneira a que as pessoas no final consigam pegar nos sintomas, ok, eu vivo com eles, mas agora eu vivo melhor. Não só para quem tem a perturbação, mas também para quem convive com quem tem. Exato. É isso? Eu criei o programa para os adultos que têm PHDA e querem lidar melhor com os seus sintomas, e criei o programa para adultos que lidam com alguém que tem PHDA, portanto, nomeadamente pais, professores, cônjuges, empregadores, que lidam com alguém com PHDA e querem ajudar a tirar o potencial daquela pessoa. Isso é ideal no que toca também à inclusão, perceber que isso existe, não há problema em existir, vamos só assumir e tentar dar a volta ao assunto. Exatamente. Falamos também em off, na sua vida, que tem a sua filha com 7 anos que está em busca também de um diagnóstico de uma possível perturbação também de hiperatividade. Exatamente, é assim, a PHDA é um problema do neurodesenvolvimento e tem uma componente genética muito grande, portanto há uma grande probabilidade, o pai é neurotípico, a mãe não, portanto estamos aqui no meio-meio. Eu já começo a notar na minha filha muitos sintomas, mas ela entra agora na idade de começar a perceber se o diagnóstico é o caminho, mas efetivamente já começa ali a notar algumas coisas. E relativamente a esta perturbação, é ideal obviamente chegarmos a um diagnóstico o quanto antes para também haver essa aceitação, não só em criança, mas no ser humano em si. Mas o quanto é que ter esta perturbação pode trazer
um problema, digamos assim? Eu diria, sobretudo, de autoestima e autoimagem. Porquê? Nós desistimos de projetos, nós mudamos de carreiras, nós terminamos relações estáveis, nós mudamos de casas, nós mudamos de cidades, nós somos impulsivos. Portanto, a ideia que é feita de nós nem sempre é justa. A nível de carreiras, por exemplo, uma pessoa impulsiva que tenha que estar num trabalho... Existe uma discriminação? Existe. Porque depois o PhD é preguiçoso, o PhD não quer isto. Não. Há pouca informação, há pouca verdade ainda naquilo que se passa sobre esta perturbação e efetivamente traz-nos a nós muitas consequências. Somos muito desastrados também, portanto há sintomas que trazem muito prejuízo. E acaba por também trazer aquela leitura de que aquela pessoa não é perfeita. Exatamente. E acabam por ser deixados um bocadinho de trás. Quando é possível, quando claro é tão possível. Claro Toda a gente tem o seu quê de desastre, como falou agora, ou de impulsividade. Simplesmente quem tem então esta perturbação tem, se calhar de forma mais intensiva, mas sabendo lidar com isso. Exatamente, é uma questão de compreender que o cérebro funciona de uma forma diferente, é capaz de tudo à mesma, só tem que aprender a lidar com aquele cérebro. Muito bem. Muito obrigada, Ana, por esta explicação e perceber que esta perturbação, tanto em crianças como em adultos, é possível. É possível. Obrigada. É muito interessante aí a explicação da Ana, coach, e tem com certeza ajudado, orientado, instruído, porque também tem o lado positivo, né? A gente falava aqui fora, enquanto acompanhávamos a entrevista, daqui a pouquinho também pode falar desses pontos positivos. Para não ficar essa autoimagem de uma forma destrutiva e distorcida, né? Nós temos pelo Skype a Josane. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Debate Público, tudo bem? Boa noite, queria agradecer e parabenizar a equipe do programa pela relevância do tema. É uma importante discussão para a sociedade do mundo inteiro. Aí no Brasil a sigla é um pouquinho diferente, é TDAH, é isso? H, isso. Mas aqui a gente tá... Sim. Aí eu dei uma pesquisada, aí seria o PHDA, né? Perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Aqui nós chamamos de TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ok. Né? Então, só contextuando um pouquinho, né? Como a Ana falou, ela é uma alteração do desenvolvimento cerebral, né? E há realmente alterações que já são comprovadas tanto do ponto de vista de estrutura cerebral, quanto do funcionamento de cérebro a nível de neurônios, que são as nossas principais células do sistema nervoso. Entendi. Ele é um dos transtornos mais frequentes da infância e da adolescência. Estima-se uma prevalência de 5% nas crianças em todo o mundo, e o que é interessante é a gente observar que essa prevalência ela é semelhante em diversos países onde a gente tem diferentes sociedades e diferentes culturas, e isso fala a favor de que haja um fator biológico que realmente possa estar envolvido na questão do TDAH, né? Só para vocês terem uma ideia, o TDAH ele não é uma doença da moda. A primeira descrição médica detalhada sobre o TDAH, ela remonta se dando em 1902, né? E durante muito tempo, durante muitos anos, vários profissionais de saúde acreditavam e afirmavam que esse transtorno não existia, que era uma coisa da mídia farmacêutica para vender remédio, né? Contudo,
com o avanço da ciência, das técnicas de neuroimagem e com muita pesquisa e muito cientificismo, essa ideia caiu por terra e o TDAH existe sim, de fato existe, é um transtorno real, né, que causa comprometimento, pode causar comprometimento em diversas áreas da vida do indivíduo, pode trazer prejuízos, sofrimento para os pacientes, os seus portadores e seus familiares também. E ainda já é um transtorno também reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Josane, desculpa, eu tenho uma informação que você tem aí cerca de 100 utentes, 100 pessoas que você acompanha, diferentes classes sociais, diferentes tipos de cultura. Quer dizer, a hiperatividade, ela abrange todos os tipos de pessoas, né? E diferentes... Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala do TDAH, né, a gente não se refere a uma causa única. O que a gente fala é de um somatório de fatores. Alô? Sim, estamos ouvindo. A gente fala de um somatório de fatores, onde o principal fator é a herança genética, mas também existem fatores do ambiente que podem estar relacionados com a gestação e fatores relacionados ao nascimento do bebê, como bebês que nascem com muito baixo peso, bebês prematuros, bebês que sofrem infecção, e ainda existe o fator que a gente chama de biológico, que está relacionado com níveis diminuídos de substâncias responsáveis pelo funcionamento dos neurônios, que são chamadas de neurotransmissores, onde os principais envolvidos no TDAH são a noradrenalina e a dopamina, que são responsáveis por manter o paciente concentrado, focado, sem prejuízo de memória, sem hiperatividade, que nos dão prazer, que estão relacionados com o nosso sistema de recompensa. Então, o somatório de todos esses fatores vai resultar no TDAH. Então, é independente de classe econômica, de nível social, a gente observa isso tanto em classes sociais mais abastadas, como em pessoas de nível social mais baixo também. Agora, e Josane, é independente da cultura também. Eu tenho uma outra curiosidade. Por exemplo, como não ter um diagnóstico errado? Porque a gente falava aqui há pouco, pessoas, por exemplo, que têm ansiedade, depressão. Perfeito. Né? Como é que uma pessoa ela pode tem algum rastreio, algum filtro que a pessoa possa ter um diagnóstico mais preciso antes, por exemplo, de tomar uma medicação para depressão ou ansiedade e ela não tem, a questão não é ansiedade nem depressão, mas hiperatividade. Perfeito. Desculpa, teu nome é? Gelson. Então, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, tá? O tratamento e o diagnóstico do TDAH, ele deve ser feito primordialmente pelo psiquiatra, tá? Especializado na faixa etária daquele paciente. Por quê? Vou te explicar. O psiquiatra, ele é o único profissional, a especialidade médica que detém o conhecimento clínico de todos os transtornos mentais e que conhece, que sabe fazer de forma cuidadosa o exame mental do paciente, onde a gente vai avaliar uma série de funções relacionadas ao cérebro, como a atenção, a concentração, os comportamentos, os prejuízos de memória, se existe impulsividade,
se existem riscos oferecidos a ele ou a outras pessoas. Então, em primeiro lugar, o diagnóstico deve ser feito por um psiquiatra, tá? Entendi. Em segundo lugar, o diagnóstico do TDAH, ele é eminentemente clínico. Então, essa história de pedir tomografia, ressonância, eletroencefalograma para se diagnosticar TDAH, isso não faz nenhum sentido, tá? Ok. Em terceiro lugar, a gente tem como diferenciar, por exemplo, nos quadros depressivos e ansiosos, a gente tem sintomas que podem confundir com sintomas de desatenção, como prejuízos de memória, como dificuldade de prestar atenção, dificuldade de se concentrar. Entretanto, por exemplo, na depressão, vem associado sintomas de tristeza, angústia, desânimo, pode vir ideação suicida e principalmente o que a gente chama de anedonia, que é a perda do interesse ou prazer para você realizar atividades que antes você considerava prazerosa. Então, esses sintomas no TDAH por si só, né? eles não estão presentes. São bem diferenciados não de uma pessoa presentes. Hiperativa. Esclareceu, São acredito que ajudou. totalmente diferentes. Eu acredito que ajudou, Eu posso, Josane. Não sei se ela me ouve, você Aníbal. quiser... Me ouve? Hein, Josane? Eu acredito que você acabou de esclarecer, a dúvida de muitas pessoas que talvez pensavam que a série de repetições em comportamentos, em determinadas manias, era fruto de ansiedade, depressão, etc. Agora já sabem o que fazer para poder ter um diagnóstico mais preciso. Procurar um psiquiatra. Isso. Só acrescentando também, Gelson, na ansiedade, a ansiedade é muito comum você ter sintomas de medos exagerados, de preocupações recorrentes, né? Você pode ter quadros de crises de ansiedade, onde o seu coração começa a acelerar, a respiração você fica com fôlego curto, como a gente chama. Isso não compõe quadro de TDAH. Sim. Por si só, não. Ok. Então, é outra diferenciação que fazemos também. Olha, eu agradeço, Josane, a sua participação. A gente precisava de mais tempo para falar sobre o assunto, mas numa outra oportunidade a gente vai tê-la aqui novamente no programa, falando desde Recife, né? É longe, hein? De Recife. Terra maravilhosa. Não conheço pessoalmente, mas quem nunca ouviu falar de Recife? Venha conhecer. Todos estão convidados. Muito obrigado pela sua participação. Será um prazer recebê-los. Tá bem? Eu que agradeço. Até uma próxima. Vamos finalizar o programa de hoje falando também dos lados positivos, né? Do lado positivo que há num imperativo, porque falava-se há pouco da questão da autoimagem, a questão de estudos, trabalho. Fala um pouquinho, Mafalda, sobre... Em termos mais desafiantes, essa questão da autoestima está ligada muito ao sentimento de incapacidade, nos sentirmos diferentes, menos normais, menos capazes que os outros, porque não conseguimos fazer da forma que é esperado ou que os outros fazem. E isso dá-nos imenso um sentimento de incapacidade, baixa autoestima. Sendo que, no lado positivo, para as pessoas que normalmente têm PHDA, encontra-se uma taxa enorme de resiliência, uma criatividade acima da média, e um foco do estudo, de informação, de interesse, apesar de ser nos temas que interessam, muito diferente e muito elevado. Portanto, eu acho que é importante passar essa ideia, que também não é viver, não é um inferno, tem os seus desafios, mas que existe tratamento, e existe acompanhamento, mas existem coisas que nós podemos fazer em casa. Beber muita água, hidratar muito o nosso corpo e o nosso cérebro é fundamental para quem tem PHDA. Fazer 30 minutos ou algum exercício aeróbico é fundamental. Portanto, não é só a medicação que cura ou que trata, mas é um complemento. Conjunto de exatamente. ações, né?
terapia, com a coach, com uma psicóloga, etc. Você é gerente de marketing, é isso? Sou. E isso não tem nenhum tipo de influência pela negativa no seu trabalho? Não, a não ser, eu imagino, eu trabalho muito bem se mudar muito de sítio, se tiver, hoje vou trabalhar numa esplanada, hoje vou trabalhar em casa. Essa mudança de sítio para mim é muito, é fundamental e é positiva. Sendo que se eu tiver que estar muitas horas sentado no mesmo sítio, isso prejudica o meu foco e a minha atenção. Eu tenho que me levantar várias vezes. Mas eu acho que isso não é só para quem tem hiperatividade. Eu acho que toda pessoa proativa, toda pessoa inovadora, toda pessoa criativa, sim, ela precisa dessas mudanças. Eu não? posso ter mais dificuldade em voltar a conseguir ter o foco onde devia, em deixar de procrastinar. Ou seja, essa é a diferença entre as pessoas chamadas neurotípicas e quem tem PHDA, não é? Ou seja, tenho mais dificuldade em voltar, digamos assim, ao normal, não é? Do que uma pessoa neurotípica. É essa a distinção, não é? Que bom, eu agradeço a participação aqui no programa. Não sei se gostaria de falar de abordar algum detalhe, alguma situação que não foi perguntada, que não foi falada. Em relação à ansiedade e à depressão é importante referir que, apesar de não ser sinónimo de nada, há pessoas que descobrem que têm PHDA porque têm um quadro de ansiedade e depressão. Pode ser mista ou separada, mas chegam ao psiquiatra, não é? E nem todos sabem falar de PHDA, é importante também dizer isso, e são diagnosticados com outras perturbações até chegarem à PHDA. E a ansiedade e a depressão andam de mãos dadas com o PHDA nessa questão da autoestima, da incapacidade, etc. E muitas pessoas em adulto, quando têm PHDA não tratado, chegam a ter essas comorbidades, que é o meu caso, por exemplo. Você falou que foi diagnosticada já aos 30 e poucos 38, anos. 38 anos, ano passado. Depois de ter confundido, ou seja, eu tive um primeiro diagnóstico de transtorno bipolar, porque tem algumas semelhanças com as oscilações do humor, a tal depressão, o sentimento depressivo, etc. E no início achava-se que tinha esse transtorno bipolar, mas não. É PHDA. E eu só descobri depois do quadro depressivo e ansioso piorar tremendamente. E depois, felizmente, encontrei uma médica que é especialista em PHDA. Pode ser desencadeado um quadro de depressão por causa do PHDA. Ah, ok. Ou seja, não o contrário, né? E não ou seja, eles andam de mãos dadas exatamente pelo sentimento de incapacidade que as pessoas sentem, de não conseguir fazer da forma que as outras pessoas esperam, da forma que é normal, da forma que toda a gente faz. Isso gera muita incapacidade desde que estamos na escola, não é? O estar sentado, o estar com atenção, o estudar pelo livro. As pessoas que têm PHDA leem uma página para aí 50 vezes, porque viram e já se esqueceram do que leram antes. Portanto, isso para estudar, isto, falando numa ótica mais de crianças, há miúdos que não conseguem estudar exatamente por isto, porque não conseguem ler. Ler no sentido de acompanhar a leitura de A a Z, não é? Você falava que o diagnóstico mais preciso é depois dos 6 anos de idade. Sim, ou seja, a informação que existe é nesse sentido. Ou seja, assim que entram na escola primária, é quando se começam a tratar, porque antes eles também são miúdos, é normal serem mais mexidos, mais agitados, pronto, não é tão... mais rebeldes. Exatamente. Por isso... Eu agradeço imenso a participação, Mafalda, também. Espero tê-la aqui num próximo programa, falando de temas semelhantes. Você também pode enviar a sua sugestão de tema através do e-mail jornalismo@unifetv.pt. Será um prazer imenso abordar aqui a sua sugestão para o programa Debate Público. Nós temos um resultado do inquérito feito lá na página do Instagram. Se puder colocar a primeira questão, por favor. Foi deixado lá os internautas. Conhece alguém que tenha esta perturbação? 64% das pessoas disseram que sim. 36% disseram que não. Segunda questão, por favor. Sabia que o PHDA não é exclusivo nas crianças? 47% diz que sim, 33% diz que não, 20% diz que conhece adultos que têm. Há uma última questão. Como avalia a hiperatividade e déficit de atenção? 50%, uma resposta curta, mais uma perturbação incapacitante. 41% motivo de discriminação social e 9% uma perturbação sem consequências. Bem, nós chegamos aos momentos finais do programa. Se você se identifica com esse assunto ou outros assuntos, nós falamos aqui de depressão, ansiedade,
E aí nós podemos abrir um leque, ataques de pânico, bipolaridade, nervosismo, agressividade, tristeza, pensamentos suicidas. E você quer conversar, você quer desabafar, o Marcos ele estará num programa muito especial a seguir e através desse telefone você vai poder ligar. Coloca, por favor, o telefone 21836-8008. Todas as pessoas que precisam conversar, desabafar e de alguma maneira precisam de ajuda, seja emocional ou espiritual, o Marcos Bueno estará pronto para atender, tá bem? Ficamos por aqui, mais uma vez muito obrigado, Mafalda, e a todos que estiveram conosco. Até um próximo programa.